Olá, pessoal! Estamos aqui para apresentar para vocês a nossa última aula do curso de eletricista instalador residencial. Essa aula é sobre posicionamento do quadro elétrico e quantidade de circuitos que devem existir em uma instalação elétrica. Bom, abaixo do descritivo desse vídeo vai ter o link do nosso portal, onde você vai acessar a sua avaliação e acertando 70% da avaliação, com um pagamento mínimo da taxa do diploma de R$ 30, acertando 70%, você vai emitir um pequeno boleto de pagamento R$ 30 da inscrição e vai receber diretamente o certificado de eletricista instalador. Eletricista nível 1. Depois faremos outros cursos evoluindo e aumentando a capacidade de vocês. Então vai estar aqui no nosso portal do canal da Universidade da Elétrica. Contribua com o canal, faça sua prova, pague seu boleto, inscrição R$ 30, inscrição não, perdão, acertando 70% da prova, você paga R$ 30 e recebe o seu certificado. Contribua com o canal da Universidade da Elétrica, porque assim a gente vai crescer, oferecer todos os cursos para vocês sem custo, apenas o certificado. Boa aula para vocês. Vocês podem estar observando um desenho aqui onde eu estou passando o mouse. Nós temos numa residência o quadro de distribuição central, QDC. E vocês podem observar que no quadro de distribuição devemos ter circuitos de iluminação, circuitos de tomadas de uso geral, circuitos independentes também para chuveiros. Aqui eu tenho outro circuito para tomadas de uso geral, outro circuito para tomada de uso geral, e aqui o chuveiro, que é aquela tomada que a gente chama tomada de uso específico. A pergunta é: quantos circuitos devem ter em uma instalação elétrica? A resposta é o seguinte: antes de responder isso, eu vou dizer para vocês o seguinte: os circuitos de tomada de uso geral deve ter no máximo, segundo a NBR 5410 de 2005, deve ter no máximo 10 amperes. Ou seja, o máximo de carga 2.200 watts para 220 volts, ou 1.270 watts para 127 volts. Então, esses circuitos aqui, ó, né? Nesse exemplo, eu tenho um circuito, uma instalação que eu tenho 3 circuitos de TUG. Cada circuito deve ter uma corrente no máximo de 10 amperes. Por quê? As tomadas de uso geral, elas suportam no máximo 10 amperes. Tá? O fabricante fabrica aquelas tomadinhas de uso geral com corrente máxima de 10 amperes. Por isso que antes de responder quantos circuitos nós devemos ter em uma instalação elétrica, vocês já podem imaginar que eu tenho que ter para cada circuitos de TUG no máximo 10 amperes. Outro detalhe que eu gostaria de colocar para vocês: equipamentos elétricos que consomem corrente superior a 10 amperes devem possuir circuitos específicos. Por exemplo, o chuveiro tem corrente superior a 10 amperes. Olha aqui nesse exemplo meu. Quantos circuitos eu tenho de chuveiro? 2. Então, um disjuntor para cada circuito. Aqui eu tenho 3 circuitos de TUG. Um disjuntor para cada circuito. Bom, então vocês já têm noção de quantos circuitos uma instalação elétrica residencial deve possuir? Eu tenho que ter circuitos de TUG no máximo 10 amperes. Passou de 10 amperes, tem que ter circuito independente, que é o caso do chuveiro aqui. Circuitos de iluminação, lembrando a vocês que eles devem estar separados. Então, nesse pequeno diagrama em blocos,
Vocês podem observar, se eu fosse contar aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos. Mas olha, a resposta de uma instalação, quantos circuitos deve ter uma instalação elétrica? Não são 6. Nesse caso, sim. No meu exemplo, são 6. O que vocês devem lembrar é que 10 amperes por TUG, passou de 10 amperes, os equipamentos elétricos acima de 10 amperes devem ter um circuito separado para eles e circuito de iluminação deve ser separado. Bom, eu não posso dizer para vocês que a instalação elétrica deve ter 10 circuitos, ou deve ter 5, ou deve ter 8, ou deve ter 12. A quantidade de circuitos, ela vai depender de quê? Da quantidade de equipamentos com corrente superior a 10 amperes. Como, por exemplo, o chuveiro. E aí, nesse caso, será um circuito para cada. Por exemplo, uma residência com 4 chuveiros, você vai ter um circuito elétrico para cada chuveiro. Então, são 4 circuitos só para os chuveiros. Então, vai depender da quantidade de equipamentos com corrente superior a 10 amperes. Outro ponto importante, que a quantidade de circuitos de TUG vai depender do perímetro de cada cômodo. Por quê? Porque a quantidade de TUG é determinada pelo perímetro. Então, quanto maior o perímetro do cômodo, maior vai ser a quantidade de tomadas. Aí, na hora de fazer a distribuição, mais circuitos serão necessários para atender as tomadas de uso geral. Outro ponto que eu coloquei aqui, prever no mínimo 2 circuitos para iluminação. Então, vocês fazem a previsão de no mínimo 2 circuitos para iluminação, tá? Essa é uma regrinha que eu coloco para vocês. Outro ponto que vai depender a quantidade de circuitos numa residência é as dimensões da residência e a quantidade de andares, né? Então, eu não posso responder para vocês que a quantidade de circuito é um número exato. Ela vai depender de quê? Da quantidade de equipamentos com corrente superior a 10 amperes, vai depender do perímetro de cada cômodo, vai depender das dimensões da residência e da quantidade de andares que possui em cada residência. Um fato é importante que vocês tenham em mente. Sempre prever circuito de iluminação independente dos demais circuitos. Circuitos de TUG com máximo 10 amperes. Circuitos, equipamentos com corrente superior a 10 amperes, circuito específico para cada um deles. Então, eu não tenho um número exato de quantos circuitos tem uma instalação residencial. Se vocês imaginarem, grosso modo, uma residência, por exemplo, de 80 metros quadrados, com 2 chuveiros, eu posso dizer para vocês que vocês já têm 2 circuitos, que é os circuitos para os chuveiros. E vamos supor que no cálculo lá são 3 circuitos de TUG, 5 circuitos, mais 2 de iluminação, 7 circuitos. Então, vai depender da quantidade de equipamentos com corrente superior a 10, a quantidade de TUG, e vai depender também das dimensões dos ambientes e as dimensões da residência e a quantidade de andares. Bom, quantos circuitos deve ter? Aqui eu só esclarecendo um pouquinho sobre a questão da TUG, que eu disse para vocês que a quantidade de circuitos vai depender da quantidade de tomadas de uso geral. Cozinhas, copa-cozinhas, área de serviço, né, lavanderias e locais análogos, você vai colocar uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro. Então, veja bem, quanto maior as dimensões da cozinha, da copa, da área de serviço, maior a quantidade de tomadas. Maior a quantidade de tomadas, provavelmente maior vai ser a quantidade de circuitos. Você deve prever também uma tomada, no mínimo uma tomada para o banheiro, de uso geral.
Salas e dormitórios e demais dependências, você deve ter uma tomada a cada 5 metros do perímetro. Então, isso é que influencia na quantidade de circuitos de tomada de uso geral. Mas o que são as tomadas de uso geral? Aqui em vermelho, vocês podem ter a definição. As tomadas de uso geral são utilizadas para ligar os televisores, a batedeira, o liquidificador, o som, equipamento de som, né? Então, as tomadas de uso geral são aquelas destinadas à ligação de equipamentos estacionários, como, por exemplo, as enceradeiras, aspiradores de pó, liquidificadores, batedeiras, televisores, etc. Né? Então, pessoal, a gente finaliza assim. A quantidade de circuitos em uma residência, ele não é fixo. Ele vai depender da quantidade de equipamentos que consomem corrente acima de 10 amperes, vai depender das dimensões do ambiente, que vai aumentar ou diminuir a quantidade de tomadas de uso geral, né? E, no geral, depende também das dimensões e da quantidade de andares da sua residência. Pessoal, primeiro ponto, um item que é colocado e muito frisado na NBR 5410, ela estabelece que os quadros de distribuição, eles devem ser instalados em local de fácil acesso e ser providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível. Então, pessoal, tem aqui um ponto importante. Os quadros de distribuição devem ser instalados em local de fácil acesso. Então, quando nós formos escolher a posição do quadro elétrico de distribuição na residência, ele tem que ser instalado em um local de fácil acesso e também ser providos de identificação do lado externo, legível, e ela não deve ser facilmente removível. Pois bem, esse é um item estabelecido pela NBR 5410. Agora, a partir desse item, vamos explorar uma planta baixa e vamos escolher onde não pode ser instalado, onde pode ser instalado e onde não se deve instalar um quadro elétrico residencial de distribuição. Então, nós temos aqui uma planta baixa e eu coloquei para vocês onde não instalar o quadro, aonde não podemos instalar o quadro. Essa residência tem uma área de serviço, tem 2 banheiros, tem um quarto, tem a sala, tem a cozinha e aqui eu tenho o medidor, né, que está na rua ali na entrada da residência. A pergunta que eu coloquei é aonde não devemos instalar o quadro. Vocês viram no item anterior que a NBR 5410 estabelece que o quadro de distribuição ele deve ser instalado em local de fácil acesso. Então, veja bem, no quarto não posso instalar o quadro. Por quê? Porque a porta do quarto pode estar trancada. Da mesma forma, não posso instalar o quadro elétrico dentro do banheiro. Então, banheiro não pode ser instalado o quadro elétrico. Na área de serviço, como ela tem uma porta, ela pode ser trancada. Vamos optar a não instalação do quadro de distribuição nesses locais que eu marquei o X para vocês. Porque a NBR 5410 estabelece que os quadros de distribuição devem ser instalados em locais de fácil acesso e devem ter a identificação do lado externo e não deve ser removível.
tá? Então, nesses pontos aqui, eu não instalaria o quadro de distribuição para esse exemplo. Agora, onde eu posso instalar o quadro elétrico? Eu posso instalar o quadro elétrico na cozinha e posso instalar o quadro elétrico na sala. Eu defini duas posições para vocês. Por que eu posso na cozinha e posso na sala? São locais de fácil acesso, né? Então, são locais de fácil acesso. Não existe a possibilidade aqui de inacessibilidade. Então, são locais de fácil acesso. Cozinha e sala. Na sala, vocês podem observar que eu botei na posição 2 e na posição 1. Então, eu posso colocar o quadro na posição 1 ou na posição 2. Mas qual posição é a posição mais adequada? Vamos lá. Além da regrinha que estabelece a NBR 5410 de 2004, que o quadro deve estar acessível, eu vou optar por instalar o quadro na sala, né? Bem nesse cantinho aqui. Por quê? Nós devemos instalar o quadro de distribuição no centro das cargas. Ou seja, o quadro deve ficar no centro das cargas, ou seja, próxima da maior quantidade de cargas pesadas, ou seja, cargas de maior potência. Se eu colocar o quadro nesse ponto aqui, a minha distribuição, as cargas mais pesadas estão mais próximas da posição 2 do que naquela posição 1, que era nesse ponto que eu marquei para vocês. Por que nesse centro de cargas das cargas mais pesadas? O chuveiro, por exemplo, é uma carga mais pesada, com potência mais elevada, ele vai requisitar uma seção do condutor maior. E o quadro estando mais próximo dessas cargas, você tem menor distância e você tem um custo menor, né, na utilização dos cabos, dos condutores elétricos. E também essa posição é estratégica porque eu tenho o meu medidor vindo nesse ponto. Então, deve-se escolher o quadro em local de fácil acesso e o quadro deve ficar no centro das cargas, ou seja, mais próximo das cargas de maior potência. Ok, pessoal? Essa dúvida foi a dúvida de um inscrito no canal, que agora eu não me recordo o nome. Ele fez essa pergunta onde, de uma forma simples que eu estou respondendo para ele, ele pediu de uma forma simples, onde colocar o quadro de distribuição numa residência. Tá aí a dica para vocês. Agora, nós vamos determinar quantos circuitos de reserva temos que deixar no quadro. Nos quadros de distribuição, segundo a norma, deve ser previsto espaço de reserva para ampliações futuras, com base no número de circuitos, né, com que o quadro foi efetivamente equipado. Então, se a tabelinha aqui, conforme a NBR 5410, quantidade de circuito efetivamente disponível e número de circuito reserva, vamos admitir que no quadro tem 6 circuitos, o projeto foi previsto 6 circuitos. Qual a quantidade de reserva? 2 circuitos. Se eu tenho entre 7 e 12 circuitos efetivamente, a quantidade de reserva são 3 circuitos. De 13
a 30 circuitos que tem no quadro que foi efetivamente disponível, nós temos que ter uma reserva de 4 circuitos. Se a quantidade de circuitos for superior a 30, maior do que 30, deve-se alocar uma reserva de 15% da quantidade efetiva de circuitos disponível naquele quadro. Vamos para nosso exemplo na mesma planta baixa. Vamos supor que essa planta baixa, onde eu já escolhi o quadro na posição 2, ela tenha 7 circuitos. Qual é a quantidade de circuito reserva? Nesse cenário, conforme a NBR 5410 de 2004, visto na tabela anterior, eu tenho que, para essa residência, deixar no mínimo 3 circuitos reserva. Ok, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho bem rápido da identificação do circuito. Todos os componentes de um conjunto devem ser identificados de tal forma que exista correspondência entre o componente e o respectivo circuito para que possa ser prontamente reconhecida. Pessoal, essa identificação ela deve ser legível, indelével, posicionada de forma a evitar qualquer risco de confusão no circuito. E, além disso, corresponder à notação adotada no projeto, através dos esquemas e demais documentos que você está disponibilizando para seu cliente. Outro ponto importante é a advertência no quadro. Os quadros de distribuição destinados às instalações residenciais e análogas, eles devem ser entregues com a seguinte advertência que eu coloquei em amarelo, como solicita a NBR 5410. Quando um disjuntor ou fusível atua desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou curto-circuito. Aí a mensagem: desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, nunca troque os disjuntores ou fusíveis por outros de capacidade maior. Veja essa informação. Por outro de maior corrente, né? Vai requerer a troca dos condutores elétricos. Pessoal, quando vocês fizerem um projeto elétrico, cole isso no quadro, né, amarelo ali, bem visível. Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra choque elétrico do dispositivo DR, né? Ou seja, não deixe o DR, que é o dispositivo diferencial residual, desligado. A desativação ou a remoção significa a eliminação das medidas de proteção contra choque e risco de vida para os usuários da instalação. Então veja, pessoal, que essa aula foi uma aula simples, mas muito esclarecedora. A segunda aula de 2017. Obrigado a todos vocês. Peço que vocês, né, divulguem o canal Universidade da Elétrica, né, e curtam todas as aulas que estão colocadas ali. Um abraço